Terça-feira, 14 de julho de 2020, 13 horas mais 31 minutos hoje. Este é o Café com Sonido, muito prazer receber todos vocês aqui. Hoje, por uma eventualidade e motivo de força maior, o Anderson não está aqui presente, mas está aqui no Skype conosco. Eu sou o Jerônimo Júnior, nós somos o Sonido Club. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, Gera, boa tarde, Luciano, todo mundo que está ligado aí. Espero que estejam bem e mais uma vez é um prazer a gente fazer esse Café com Sonido na tarde de hoje. Coisa linda, maravilha. Temos o apoio incondicional de Road Cole, sempre uma felicidade imensa receber esses colegas aqui conosco e termos essa parceria. Também a Use Liverpool, grandes amigos de sempre. Hoje a gente tem um bate-papo muito interessante, né, Anderson? Coisas que são histórias do rock de uma época a qual a gente não conversou ainda. E então é um prazer imenso receber. Fico bem feliz que ele tenha aceito esse convite meio em cima da hora, inclusive. E a gente tem que agradecer também muito ao Mário Vitor, esse irmão de sempre, que nos deu essa força, fez essa ponte. Aliás, tem um vídeo novo nosso no canal do YouTube do Mário Vitor. E quem é o nosso convidado de hoje, Anderson? Cara, eu tenho muito prazer e uma honra muito grande em anunciar que Rick Ferreira, lenda da guitarra brasileira, um herói da guitarra brasileira, vai conversar com a gente nesse programa de hoje. Muito gentilmente aceitou o nosso convite e eu tenho certeza que ele tem muita história para compartilhar com a galera sobre os anos em que ele foi o braço direito nas produções do Raul, nos álbuns, nas gravações com Raul Seixas, e também com tantos outros artistas, e ele como produtor musical, como diretor musical, deve ter centenas de lições para nos ensinar aqui. E parece que o Rick já está chegando aí. Estamos ao vivo. Boa tarde, Rick Ferreira. E aí, boa tarde. Como é que tá, meu velho? Tudo certo? Tá chuvoso aqui. Como é que é? O dia tá chuvoso hoje. Tá chuvoso. Aqui também. Aqui não tá chuvoso, mas tá friozinho. Estamos de cachecol aqui no sul do Brasil. Tá bom, aí o friozinho daí é sempre bom, né? Essa época é frio mesmo. Tem que cuidar para não ficar doente, né? Claro. Tudo bom, Rick? Obrigado pela tua predisposição em nos aceitar esse convite tão prontamente, porque a gente só conseguiu se falar ontem, né? Então, muito obrigado também, muitíssimo obrigado ao Mário Vitor por essa ponte, esse cara tão querido, tão generoso que fez essa mão pra gente. Bem-vindo aí. Foi em cima da hora, mas acabou dando certo. Pô, que maravilha. Eu sou o Gera, esse é o Anderson que está aqui comigo no vídeo. O Anderson, eu vou dar o prazer da primeira pergunta para o Anderson, porque ele é um ativista e um religioso da seita Raul Seixista. Então eu deixo a ele a primeira palavra aí, Anderson. Fala aí. Porra, Rick, eu nem saberia por onde começar, né? Porque são tantas as curiosidades e as imagens mentais que a gente cria sobre a história do Raul e a importância dele musicalmente. Eu penso até que se o Raul tivesse nascido num país de língua inglesa, ele teria tido uma relevância, talvez, como um Jim Morrison. Então, para começar, assim, uma pergunta que talvez você já tenha respondido muitas e muitas vezes, mas como é que era o processo criativo em estúdio, quando você trabalhava com o Raul? Como é que vinham as referências sonoras? Porque você sempre foi um cara de vanguarda, trazendo influências de sonoridade que ficaram registradas também como algo muito intrínseco à musicalidade do Raul. Então, de onde é que vinham essas referências? Num tempo em que não tinha como olhar no YouTube, você tinha que trazer discos de fora, ver lançamentos de bandas que vocês gostavam e tentar aplicar aquela textura com os recursos que se tinha no Brasil. Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, olha só. Na verdade, assim, quando a gente estava para entrar em estúdio, tá? O Raul sempre se reunia comigo primeiro e a gente já dava uma passada em algumas músicas. Não digo no repertório inteiro a gente fazia isso, porque nessa época eram 12, às vezes 13 músicas, né, que cabia num LP de vinil, né? Mas pelo menos assim, umas 3 músicas, 4, as principais, ele sempre passava comigo antes, mostrava a música. Então a gente daí ia bolando as ideias.
Obviamente, quando a gente chegava no estúdio, tinha também as ideias coletivas que surgiam, né? Porque o Raul, o time que ele gravava era sempre um time, na maioria das vezes, era o Paulo César Barros de baixo, o Mamão de bateria, e o Miguel Cidras é quem escrevia os arranjos. Os arranjos de base, muitos fui eu que fiz. Mas os arranjos escritos, de cordas, de metais, eu como sou autodidata, eu não leio música, então os arranjos assim, de base, muitos eu fiz. Tá? E os arranjos escritos eram feitos pelo Miguel Cidras. Né? Então o processo criativo era esse. Assim. Antes eu me reunia com o Raul para pegar assim, as principais músicas, já bolar um riff de introdução, já bolar um caminho, aqui a parte A, depois faz uma ponte aqui, a parte B faz 2 vezes, ou faz uma vez só, no refrão, no final a gente repete o refrão mais vezes e tal. Então era um processo assim, criativo, a princípio, eu e Raul, e depois isso se estendia para dentro do estúdio, né, e terminava no que está no disco. Né? Assim, é muito legal, cara. O Raul era um cara muito generoso, assim, e era muito bom trabalhar com ele. Muito bom trabalhar com ele. Que legal, porque eu sei que tu é um cara que gravou centenas de milhares de sessions, né? Já fez parte de centenas de sessions, mas o Raul também é um cara de estúdio, então eu imagino que a comunicação deve ter sido sempre muito tranquila em relação à produção, né? Sempre, é verdade. Sempre. Cara, posso dizer que foram milhares de artistas que eu trabalho e que eu trabalhei a minha vida inteira, assim, são muitos, dos mais variados gêneros musicais, enfim. Mas realmente eu posso dizer que o Raul foi assim o principal artista, né, da minha carreira. Eu acho que muito do que eu sou hoje, do que eu represento hoje na música brasileira, no rock brasileiro, eu diria que 60% ou 70% é graças ao Raul. Né? E o mais engraçado foi o seguinte, que a maioria dos músicos, o Raul, como antes dele ser artista, ele era produtor, ele já conhecia os músicos de estúdio. Sim. Né? Então, esses músicos que chegaram para trabalhar com o Raul no início, principalmente no primeiro disco, o Krieg Ravandolo, que foi o único da carreira dele que eu não gravei, esses já eram músicos que já estavam sempre gravando, já estavam em estúdio, que era o Paulo César, o Mamão, o Alexandre Malheiros, que era o baixista do Azimuth também, o Zé Roberto Bertrame, o próprio Miguel Cidras, que já era um arranjador famoso na época, conhecido e tal. Agora, o fato que eu achei mais legal é que eu não cheguei ao Raul pela gravadora. Tá? Eu cheguei ao Raul pelo próprio Raul. Porque Sim. O Raul ouviu um demo meu uma vez e quem mostrou para ele foi o Sérgio Carvalho, uma fita demo que eu fiz que acabou se tornando um compacto duplo na Polygram, na época, na Fonogram, né, em 73, 74. Isso. E essa música acabou indo para a novela Cuca Legal, e daí eu assinei contrato artístico com a Philips, né, e lancei um compacto duplo, e depois lancei, em 76, o meu LP Porta das Maravilhas. Mas o fato de eu ter chegado na vida do Raul foi pelo próprio Raul, porque quando ele ouviu o demo, ele falou: Sérgio, esse é o som que eu estou procurando para a minha vida, cara. Eu preciso conhecer esse cara, leva ele lá em casa. Aí eu fui na casa do Raul, junto com o Sérgio Carvalho, que já era produtor da Philips nessa época. E o Sérgio Carvalho, para quem não sabe, ele faleceu já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Infelizmente, é um amigo de infância. Ele é irmão do Dade, que foi baixista da Cor do Som, dos Novos Baianos. O Dade é uma sumidade. O Dade é um capítulo à parte da música brasileira. Então, o Dade, nós começamos... A primeira banda que nós tivemos juntos foi com 10 anos de idade. Fui eu, o Dade, o Pedrinho Lima, que depois foi da Bolha. Os Goofies.
Os Goofies, exatamente. Antes foi The Lumberman. Depois, alguns meses depois, que se tornou The Goofies. Então, e o Sérgio já estava iniciando nessa época como produtor e mostrou a minha gravação para o Raul. E o Raul falou assim, eu preciso... Esse é o som que eu estou procurando. Eu quero esse cara. E a partir desse encontro com o Raul, cara, nunca mais nos afastamos. Tudo começou assim. Então, assim, eu digo que a minha vida mudou, mas tenho certeza que a do Raul também mudou a partir da minha chegada na vida dele. Eu tenho certeza que essa sonoridade que foi buscada pelo Raul para poder te trazer, ele já sabia que tu era guitarrista nesse momento, ou ele só tinha ouvido o disco de um artista e ele falou assim, eu quero esse som, descobre quem é para mim? Foi tipo isso, ou ele já sabia que você era guitarrista? Não, o Sérgio Carvalho mostrou para ele. Ele falou, o Raul chegou um dia, o Raul já estava estourado com o Olho de Toro. Tá. O Sérgio, um dia, o Raul chegando na companhia, na Philips, o Sérgio falou, Raul, vem aqui na minha sala que eu quero te mostrar uma coisa. E mostrou a música. Aí o Raul falou, Sérgio, esse é o som que eu estou procurando, quem é? Falei, cara, esse é um amigo meu de infância, primeira banda que ele contou a história do The Goofies, e tal. E ele é guitarrista e tudo que está tocando aí é ele que está tocando, menos a bateria e o baixo. Teclado, piano, órgão, guitarra, violão, tudo é banjo, tudo o cara tá tocando sozinho. Ele falou, Sérgio, leva esse cara lá em casa porque eu preciso desse cara na minha vida. Uhum. E tu tocou muito pouco no palco com o Raul, né? Foi mais nos discos mesmo, né? Foi 1 ano e meio só nos palcos e gravei os discos mesmo. Para quem não sabe, o Rick também ele é a figura mais conhecida das bandas todas do Tremendão, né? Do Erasmo, né? O Rick tocou 30 e poucos anos, né? 33 anos com o Erasmo, então é uma figura mais do que importante nos palcos e nosso brother Mário Vitor também toca com o Erasmo, certamente vocês devem ter dividido o palco, por isso que ele também chegou. Não cheguei a dividir porque não chegaram a tocar juntos? Entrou a partir de 2008 e 2009. Entendi. Até o último disco foi 2006 e fiz show com o Erasmo até 2007, 2008 só. Entendi. Depois não fiz mais. Entendi. Não é isso, Anderson? Temos aí um delayzinho, mas o Anderson consegue chegar já. Fala, Anderson. Estamos sem áudio ainda. Aí, tecnologias. Isso, eu tenho um delayzinho, então eu peço perdão caso eu fique um pouco desconexo lento da continuidade aqui. Mas eu posso aproveitar a intervenção para mandar uns alôs aqui já para a galera que está assistindo? É o Anderson que está monitorando os papos aí da galera do chat. Legal, claro. Cara, tem dezenas de pessoas aqui, tá? E claro que ao final da contagem, essas dezenas ainda se somam às pessoas que vão assistir no YouTube depois, porque a gente edita esse material e coloca lá para que fique sempre um repositório de papos interessantes no nosso canal, e vocês que são a audiência do Rick vão poder também desfrutar desse material no YouTube depois. Então tem uma galera aqui mandando oi, mandando abraço, dizendo que tu é o padrinho, Rick. Fabiano Martins dizendo, mestre Rick, grande abraço, padrinho. E ele está dizendo o seguinte também aqui, eles estão perguntando como é que fica a programação de homenagens para o Raul no mês de agosto. O Thiago Bittencourt está perguntando. Eu suponho que com essa loucura toda, se as homenagens só serão realmente online, né, Rick? Eu acredito que sim, Anderson, porque, cara, do jeito que a coisa está, nós estamos em julho já, faltou praticamente um mês, né, para as manifestações aí em memória do Raul, que se dão sempre em agosto, né, que é a data de morte dele, que é dia 21 de agosto. Cara, eu acredito que esse ano, infelizmente, não teremos nada ao vivo, enfim, uma pena, né? Porque todo ano eu vou para Curitiba, eu vou para Porto Alegre, eu vou para vários lugares fazer shows, principalmente nessa data, né? Como convidado. Enfim, é uma pena que isso tudo tenha acontecido e, cara, torcer para dias melhores, né? Mas eles vêm. Eles vêm. Mudar
mudar as datas de comemorações, né? Assim que terminar isso tudo, a galera fazer aí, né? As homenagens, mesmo fora da data, mas enfim, só para não deixar passar em branco. Lógico. Quando terminar tudo isso, a gente vai ter um monte de coisa para comemorar acumulada, eu acho, né? Eu acho também, cara. Acho uma pena, enfim, Faz que a parte. gente está vivendo, mas, enfim, infelizmente está aí. Não há nada que a gente possa fazer a não ser se proteger, cara. Já que não há o que fazer, eu procuro sempre levar para o lado positivo, que possamos sair disso mais inteligentes, essa é a palavra, sabe? Exatamente. Todos mais cultos e mais inteligentes, mais centrados, tentamos aprender com tudo isso, né, Rick? Verdade. É verdade. Rick, eu queria saber uma coisa. Você teve um apelido dado de fiel escudeiro, né, do Raul, em função de tudo isso que você presenciou na carreira dele. Mas deixando um pouco do Raul de lado, porque a tua carreira é muito maior do que só o Raul Seixas, apesar da importância, quem é o fiel escudeiro do Rick? Cara, eu acho minha mulher, Cristiane. Olha que legal. É a minha mulher, é a minha fiel escolhida. Está comigo em todas as horas, ela trabalha comigo, ela é minha produtora, ela é minha mulher, minha amante, minha namorada, enfim, ela faz tudo hoje na minha vida, me protege de todas as maneiras. Eu sou um cara de 67 anos e, enfim, já tive alguns problemas de saúde. Então, esse título seria uma grande justiça não ser dela, né? Tá certo, mas uma bela homenagem, porque acho que parceria faz a longevidade, né? Se vocês estão aí é porque tem essa parceria, né? É verdade. Aí estão 10 anos já de parceria e... Coisa boa. Enfim, Coisa boa. Rick, eu também... Que maravilha. O Rick, para quem não sabe, alguns colegas que talvez não conheçam, gente que não é tão inserida no meio da música, mas o Rick, ele é um dos introdutores da country music na sonoridade da música brasileira, né? Talvez o introdutor. Ele que traz o jeito de tocar guitarra, né? Tick and pick. Ele que faz aquele som de Telecaster pintar de um jeito importante na sonoridade das músicas, e ele traz de um jeito real e verdadeiro o lap steel para o Brasil, né? Como é que isso chega até você, Rick? Olha, Gera, quer dizer, você pergunta como chega isso até mim? Assim, como é que essa sonoridade do country chega até você? Que você trouxe, as pessoas já sabem, mas como é que isso chegou para você? Como é que você se interessou? Cara, eu acredito que tenha sido quando eu era pequeno, os meus avós, pais da minha mãe, tinham uma fazenda em Três Rios, aqui no estado do Rio, né? Uma fazenda super legal, tinha praticamente tudo lá, né? Tinha até uma cachaça feita lá, que era um espetáculo, apesar que eu nunca bebi, mas a cachaça era um espetáculo, era feita na fazenda, chamava Aguardente das Garças. A fazenda, o nome da fazenda era Fazenda das Garças, na beira do Rio Paraíba, assim. Cara, eu acredito que foi a minha adoração, primeiro por fazendas e bichos, animais, e consequência disso, cowboy, filmes de western, que eu adorava desde pequenininho. A gente brincava de mocinho bandido na fazenda, a cavalo. Então, isso é uma coisa que sempre me marcou. E, por sua vez, a trilha sonora desses filmes também me marcaram muito, né? Em 2006, 2007, eu comecei a fazer um disco instrumental, que ele não saiu até hoje. Esse disco está há 13 anos guardado, que é a trilha sonora da minha vida. Né? Assim, tudo que me marcou
desde pequeno. E entre essas músicas está o tema do Bonanza, que era um seriado, que eu tinha 9 anos de idade, que eu queria chegar em casa correndo do colégio, à tarde, para assistir o Bonanza, mas não pelo filme. O filme eu adorava também, que era um seriado super legal, a família Cartwright, né? Mas, cara, a abertura do filme, aquele tema do Bonanza, eu achava aquilo, eu quase chorava quando eu via aquilo. E eu sempre pensava assim, um dia eu vou tocar essa música. E quando eu gravei esse meu disco instrumental, eu fiz uma versão dessa música, do tema do Bonanza, né? Que eu não podia deixar de fora. Imagina. E, cara, foi isso. Assim, a minha influência, com certeza, veio daí. Da minha adoração por fazenda, por cavalos, gados em geral, filmes de western. E já desde cedo o meu estilo sempre foi tocar country. Embora nessa época eu meio que ouvia o galo cantar, mas não sabia onde. Entendi. Depois que eu comecei a me inteirar mais no estilo, já com, sei lá, 18, 19 anos, que eu comecei a pegar o jeito de como os caras tocavam. Né? E se eu não estiver enganado, cara, a primeira gravação usando esse estilo chicken picking aqui no Brasil foi o Cerveja do Leandro Leonardo. Uhum. Que é você, né? Exatamente. O disco que eu gravei inteiro, tem a Narriê, tem Cerveja. Então, cara, eu dei aquela bombada assim em São Paulo. Apareceu um cara que toca. Primeiro que todo mundo pensou que esse disco tinha sido gravado em Nashville. Né? Aí quando souberam que foi aqui no Brasil, que fui eu que tinha gravado, cara, eles começaram a me chamar direto para gravar quando o estilo era esse, do sertanejo. Não o sertanejo de raiz, ou aquelas guitarras em dueto, que faz aquelas terças. Do Pisca, né? O Pisca, o Paulinho fazem muito bem isso, mas o estilo chicken picking, cara, eu passei a gravar com vários artistas, o System Ralph, o Zezé, cara, uma infinidade deles, o pessoal do Clube da Viola, enfim, realmente eu trouxe esse instrumento. E o pedal steel guitar, você falou em lap steel, mas o que eu toco... Eu falei, mas é do pedal steel. Ele, não sei se dá para você ver aqui, um pedacinho dele. Eu viro aqui para você, ó. Tá vendo aí? Sim, sim. Sensacional, né? Então, o pedal steel guitar foi um instrumento assim que eu me apaixonei. Desde a primeira vez que eu ouvi, que eu não sabia que o som era aquele, para mim soava como uma guitarra, sim. Mas eu não sabia que guitarra era essa que fazia aquele som. Depois eu associei, que eu vi um filme com um cara tocando esse instrumento, eu devia ter uns 15, 16 anos. Aí eu falei, pô, esse é o som que eu ouvi na gravação do Ray Charles, de Wichita Lineman. Pô, então eu quero tocar esse instrumento. E realmente eu trouxe ele para o Brasil em 74. Você foi buscar isso? Não, um primo meu que trouxe para mim. Ah, legal. Na verdade, o marido da minha prima, ele viajava muito a trabalho, trouxe para mim o primeiro modelo da Fender que saiu, quando usou os pedais, né, com 10 cordas, e uma coisa que as pessoas nem sabiam o que era isso aqui. Né? E a primeira gravação feita no Brasil com pedal steel guitar foi SOS do Raul. Demais. Foi eu que gravei. Demais. E com isso veio também o banjo de 5 cordas, né, que foi o primeiro a tocar também. Em 76, 75, você vai ouvir na minha música, no meu compacto, né, que saiu pela Polygram, que é a música da novela. Não a música da novela, mas a música do outro lado. Né? Tem banjo. A música que eu fiz em parceria com o Erasmo em 76, Billy Dynamite, também tem banjo. Demais. Foram os dois instrumentos assim que eu fui o pioneiro no Brasil. E também teve as big benders, né? Sim, a primeira foi a minha. Tá ali a Telecaster Big Bender. Ninguém tinha aqui. O primeiro a trazer fui eu. Isso foi em 97, se não me engano. Explica pra galera o que é a big bender.
Cara, a bebender é um mecanismo que você faz um bend na... Posso mostrar ela aqui, peraí. Ó, isso aqui, ó, é por onde a corda Si sai, tá vendo? Aham. Isso aqui é toda a parafernália que tem atrás dela. Sim, é um mecanismo gigante, a mola bem forte, né? Aqui, ó, isso, uma mola. Aqui onde você pendura a correia, ó, isso aqui mexe. Você puxa a guitarra para baixo, na correia a corda Si faz um bend de um tom. Como se é o mesmo mecanismo do pedal steel. Sim. Tá? A corda sai por aqui. Tá? E foi realmente o primeiro a trazer esse instrumento aqui para o Brasil. Legal. Isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura, porque tu ganha um dedo, né? Exatamente. Tu ganha um dedo, né? Aliás, isso surgiu assim, né? É. Porque quem criou essa parafernália aí foi o Jim Parsons, dos Birds. E ele o cara queria fazer um lick, não me lembro qual deles, se era o Roger McQueen, que tocava mais com guitarra de 12, ou se era o Crosby, até na época, isso é muito antigo. E ele queria fazer um riff, mas ele queria fazer um bend duplo, de um jeito, que o cara falou assim, ele falou, cara, eu precisava de mais um dedo. Eu precisava de mais um dedo para fazer esse lick. Ele falou, não, mas peraí, se a gente inventar um mecanismo, se fizer um bend na corda Si, você vai conseguir fazer isso. Aí os caras o cara criou isso. Tanto que esse modelo aí é o Parsons Green, String Bender, né? Tem a patente dele. A patente é dele, né? Uhum. É dele, é. Que demais, cara, que demais. Procurem ver vídeos disso aí, é uma loucura. É, muito legal. O Anderson tem várias interações da galera aí, o Anderson vai falar pra gente aí, Anderson, diga lá. Falta só. Vamos lá, isso, gente, beleza, tá me ouvindo aí? Estamos sim, diga lá. Então tá, eu vou repetir aqui algumas interações da galera e aí ao final eu faço a minha pergunta também para dar sequência ao papo. Edinho pergunta se tem alguma gravação inédita do Rick com o Raul. O Sérgio pergunta se o Rick gravou com o Erasmo a canção Mesmo Que Seja Eu, aquela guitarrinha massa. The Rock Radio, a galera do The Rock Radio pergunta qual gravação em estúdio tem aquele bordão que é épico do Raul, larga Rick, antes do solo. Eu acho que é mais de uma, hein? Eu acho que são várias. Yeah. Quais gravações? Joe comenta que aos 18 anos de idade assistiu o Erasmo tocando em Conceição do Mato Dentro. E o Rick, na ocasião, o atendeu com muito carinho e recomendou que ele assistisse um vídeo de Albert Lee. E aí outros comentários aqui dizendo que o Rick é um grande ser humano, é um guitar hero da country music brasileira. Quem disse isso foi o nosso amigo Hudson Cabala, da banda Black Sheep, que está presente aí, uma banda que representa a country music aqui em Florianópolis. O Landau, nosso amigo roqueiro rural, que também gosta muito dessa estética, está presente aí, mandando os Landau. E o Sansão pergunta se os músicos do Raul, da cozinha original, esses que gravaram inclusive esse vídeo agora na quarentena, se eles pensam em se apresentar juntos pelo Brasil. Bom, essas perguntas todas aí, Rick, sinta-se à vontade para responder. E ao fim dessa rodada aí, queria que você falasse do motociclismo aí. Como é que chegou o motociclismo? Eu já não lembro mais da primeira pergunta, vamos uma por uma. Mas assim, gravações inéditas, se ele gravou com o Erasmo, mesmo que seja eu, vou selecionar 3 aqui. E qual música tem o bordão Larga Rick? Larga Rick. Tá, tudo bem, mas segura as perguntas aí, senão eu esqueço. Tá? Bom, a primeira pergunta é se tem alguma coisa inédita do Raul. Não, mas vai ter, porque eu estou em fase de produção de uma música que o Raul fez para a Vivian, a filha dele, e eu estou fazendo a produção dessa faixa. Tá? Quem vai cantar é o meu querido amigo André Prando, que é de Vitória, tá, do Espírito Santo. É um grande artista, o André. Procuram saber mais sobre ele. André Prando. Um grande artista, um grande cantor. E eu estou fazendo essa produção junto com o Carlos Salles,
também meu grande amigo, que é um grande artista, também compositor, tem um trabalho autoral maravilhoso e é um grande baterista também. E tem um estúdio na casa dele e é lá que nós estamos fazendo essa produção. Tá? Então eu chamei o Paulo César Barros para fazer o baixo dessa música, que a gravação da música original, na verdade, essa música, antes dela ser uma música do Raul, que nós gravamos no disco Eldorado, que se chama O Segredo da Luz, o Raul fez uma letra para Vivian, para essa música quando ela nasceu, antes dessa música ser Segredo da Luz. Tá? Depois, ele pegou essa letra, e essa letra ficou aí esquecida, até que a Vivi pegou essa letra, ela viu um vídeo do André Prando, que o Carlos Salles, nosso amigo, mostrou para ela, e ela ficou muito encantada com a interpretação do André e pediu que ele cantasse essa música. Tá? Então eu estou fazendo essa produção. Então, quer dizer, é uma música que é O Segredo da Luz, mas com a verdadeira letra feita para Vivian, que ninguém conhece. Tá? Então é uma outra gravação que nós estamos fazendo, baseada mais ou menos no arranjo original. Né? Eu sou uma pessoa que eu não... As minhas regravações eu não gosto muito de mudar o original da música. Eu boto alguns elementos assim que eu acho super legais. Né? Mas mantendo assim, a cara da música, né? Eu prefiro dessa forma. A questão do estilo. Né? Então, vai ter sim uma música inédita do Raul dentro em breve aí. Tá? A segunda pergunta é o mesmo que seja eu, é isso? Isso. Tá. Mesmo que seja eu, é do disco Amar para Viver, aquele que tem a pomba, que o Erasmo é um desenho dele abrindo o peito e uma pomba branca saindo assim. Cara, do Erasmo, de 75 a 2006, eu gravei tudo. Tudo. Que maravilha. Tá? E, o Banda Descontente, tem o Filho Único. Se você quiser, eu posso até mostrar a guitarra que eu gravei, o mesmo que seja eu. Tá? Olha, que privilégio, cara. Mostra pra galera aí. Tele verdinha, peraí. E essa Telecaster, ela é fantástica. Uma 7.2, né, Rick? Exatamente. Ela está aqui. Coisa mais linda, hein? Essa guitarra é... Imagina a quantidade de histórias que tem em cada veio dessa madeira aí, né? Ah, sim. Essa guitarra eu gravei BDI do Raul, gravei Rock das Aranhas, gravei Canceriano Sem Lar, gravei, enfim, uma infinidade de música. Mesmo que seja eu, é uma música que está sempre no nosso repertório aqui também. De vez em quando a gente toca ela. Que música legal. Obrigado pela pergunta aí, meu amigo. Tudo, de 75 a 2006, tudo do Erasmo sou eu. Deixa eu botar que legal. E a terceira pergunta qual é? Vai, Rick! Larga, Rick! Então, cara, o Larga, Rick... Bom, o primeiro manifestação do Raul nesse sentido foi no disco Eldorado, na música Não Fosse o Cabral. Na hora do solo, tem um solo de piano primeiro, que ele fala, por favor, Miguel, e o Miguel faz o solo, Miguel Cidras, né? Faz o solo de piano. Essa música, inclusive, o solo quem fez foi o Miguel, mas o piano de base quem gravou fui eu. Entendi. Não Fosse o Cabral. Tá? O Miguel fez o solo. E quando vem o solo da guitarra, o Raul fala, por favor, Rick. Isso, se não me engano, foi em 81. Foi o disco seguinte ao Óbito César. Gravamos em São Paulo. Tá? O Raul vai no Por Favor, Rick. E em 84, eu gravei uma música com o Zé Ramalho chamada Made in PB. Uhum. Se vocês não conhecem, procura no YouTube, vocês vão achar. E ele, na hora do solo, ele fala, por favor, Rick. Não, por favor, Rick, não. Dá-lhe, Rick. Dá-lhe, Rick. Por favor, Rick. Por favor, Rick, foi o Raul, não fosse o Cabral. E o Zé Ramalho mandou, dá-lhe, Rick, na hora do solo. E quando acabar o Maluco Sou Eu, que é a música que ele se referiu, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome do amigo Anderson, que se referiu ao
a música. Na verdade, ele perguntou em qual música qual Então, das obras? na música Quando Acabar o Maluco Sou Eu, do disco Aba Piluba Laba e Boom, que eu produzi. Esse disco tem Cowboy Fora da Lei, esse disco, a produção foi minha. Cowboy Fora da Lei, tem Quando Acabar o Maluco Sou Eu, Canceriano Sem Lar, Cantar. Esse disco é considera-se o disco mais rock do Raul, né? Claro. O Aba Piluba. O nome já diz, né? Sim. Então, tem mais alguma pergunta? Não, e o Anderson emendou na pergunta do motociclismo. Onde é que isso entra na tua vida? Cara, isso aí entra na minha vida. Eu acho que meu pai era criança, porque o meu avô já gostava de moto. Meu pai teve moto. E quando eu era pequeno, eu e meu irmão, meu pai tinha uma... Depois que ele casou, um tempo depois, ele comprou uma Vespazinha daquela, tipo uma lambretinha, né? Italiana mesmo. Eu andava na frente ali, em pé, naquela parte que tem ali, Sim. E o meu irmão andava na garupa atrás. Né? Então, cara, isso aí é de família. Cara, gasolina e acelerador é com a gente mesmo. Nós somos fissurados, a família inteira do lado do meu pai. Meu pai já foi piloto de carro, de corrida, a vida inteira andou de moto. O meu tio, o irmão do meu pai, já correu também, a vida inteira andou de moto. Os meus primos, filhos, em primeiro grau, filhos desse meu tio, irmão do meu pai, são os donos da maior revenda, talvez hoje do Brasil, da Yamaha, em Petrópolis, chama-se Motomundi. O meu primo Paulo Lira foi campeão brasileiro de motocross e 8 vezes campeão carioca de motocross. Enfim, o filho da irmã do meu pai também adora, já teve altos carros, tem moto até hoje. A onda dele é mais velocidade, né? Eu nunca fui muito da velocidade, não. Mais quando eu tinha a primeira moto que eu tive, eu tinha 14 anos, né? Então eu já gostava de fazer umas curvas. Mas depois fui mais para o negócio de trilha, né? Inclusive lá em Petrópolis, junto com meus primos, motocross, né? Porque meu primo começou a fazer motocross, então eu dei meus saltinhos também. Né? Que legal. Nunca corri profissionalmente. E hoje tenho uma moto custom, que é uma Harley Davidson de 1.600 cilindradas. E agora todo mundo ligado em moto, cara, Fórmula 1, se for às 4 da manhã o Grande Prêmio, eu boto o despertador para assistir. Mas não perco nada de Fórmula 1. Estou fissurado e, modesta à parte, entendo bastante do assunto. Entende mais do que quem fala na televisão, provavelmente. Provavelmente, cara. Provavelmente. Como diz o nosso amigo em comum, Landau, um cowboy do asfalto movido a gasolina, né? Exatamente. Que maravilha. Cara, eu adoro. Cara, velocidade, carros, motos, eu estou assim, fissurado por isso. Esse tema, para mim, cara, eu sem moto acho que eu não vivo, cara. Que legal. Não consigo dizer, eu sou morro sem moto. O que você gravou do Roberto? Gravei várias músicas que eu não me lembro o título, mas foi um disco dele de 85, se não me engano. Foram várias faixas. E uma turma boa gravamos. Uma parte da galera do Roupa Nova gravou. Sim. O Lico Olivetti, o Robson Jorge, eu. E foi isso. Gravamos algumas coisas de um disco, se não me engano, de 84 ou 85. Que legal. Nessa época também, eu gravei o Verde e Amarelo. Entendi. Sabe qual é a música, né? Verde, Amarelo. Claro. Essa é a música do Roberto. Eu gravei essa música, fiz um solo de guitarra. E não foi uma pessoa que eu gravei muito, né? Entendi. O Roberto tinha lá a turma dele, os músicos que tocavam com ele. Enfim, o Eduardo Lage fazia sempre os arranjos dentro do estúdio, né? Mas o Paulinho também, né? Paulinho toca com ele também já há muitos anos. Sim. Então, excelente guitarrista, né? O Paulinho é um dos melhores que tem, né? Paulinho é grande, cara. Paulinho é grande. Paulinho daria um bom papo aqui também, hein? Paulinho, a gente podia tentar contato com ele. Daria um bom papo aqui.
Ah, com certeza, cara. É. O Anderson também quer fazer uma intervenção diretamente da região continental de Florianópolis. Posso? Beleza? Cara, eu vou... numa daquelas perguntas ali, que eu joguei 10 mil perguntas ao mesmo tempo, para aproveitar o link, teve uma que ficou aqui enterrada. Então, o Sansão pediu que a gente repetisse aqui um questionamento dele, sobre justamente os músicos da cozinha original da banda do Raul, esses que gravaram inclusive contigo agora aquele vídeo que viralizou, que tá bombando aí, se vocês pensam em se apresentar juntos ao vivo. Ele quer ver, ele tá doido para ver vocês tocando, se possível, lá em Porto Alegre. É isso aí. E outra pergunta seria falar um pouquinho da tua colaboração com o Zé Ramalho. Então, Sansão, respondendo para você. Cara, se não me engano, não sei se foi, acho que foi o ano passado, surgiu uma possibilidade dessa banda voltar e fazer um show em Florianópolis, inclusive. Olha que legal. Um teatro, que era um cara que estava bancando o teatro, ele já tinha feito, parece que um tributo, se não me engano, Led Zeppelin, uma coisa assim. Uhum. Rolou em algum teatro aí de Florianópolis, tá? E esse cara contactou o vocalista do meu projeto, Rick Ferreira Toca Raul, que é o Emerson Ribeiro, porque ele também tem uma banda chamada Rolando Stones. Sim. Né, que faz só Rolling Stones, né, essa banda. Claro, claro. E esse cara falou, pô, cara, queria um negócio do Raul e tal, não sei o quê. Aí o Emerson sugeriu a ele da gente fazer esse projeto com o Paulo César e o Mamão e eu. O Emerson cantando, obviamente, e parece que o cara que estava fazendo esse projeto, que bolou esse projeto, é um tecladista, e parece que ia ter orquestra, isso é uma coisa grande. Olha que legal. Mas acabou não rolando isso. Acabou não rolando. Foi uma pena, porque perdeu a chance de fazer um lance super legal, né? Aqui em Florianópolis acontecem alguns projetos nesse sentido, assim, às vezes acontecem coisas assim. E é bacana mesmo. Tu tem boas lembranças da cidade aqui? Tu veio bastante a Floripa? Já foi muito. O Zé Ramalho, então, foi muito aí. O Anderson perguntou da tua colaboração com o Zé Ramalho. Cara, o Zé Ramalho foi um artista que eu trabalhei durante 5 anos. Posso dizer assim que, tirando o Raul, foi o artista que eu mais me identifiquei, assim, profissionalmente, né, musicalmente. Gostei muito de trabalhar com o Zé. Já fiz algumas coisas com o Zé em gravações também. Uhum. Né? Não muitas coisas, mas tenho lá minhas participações nos discos do Zé. E durante 5 anos eu trabalhei com ele na estrada, né, fazendo shows. E isso tudo começou no Rock in Rio de 2001, né? Que nós fizemos, inclusive, o melhor dia do Rock in Rio foi considerado que foi Kid de Abelha, Engenheiros do Havaí, Zé Ramalho, e depois dos internacionais foi Sheryl Crow, David Matthews Band e Neil Young. Né? Então foi um dia considerado pela crítica assim, o dia mais cheio. Grandes nomes, mais né? legal. Grandes nomes. Muito legal. Uhum. E a partir desse show, nós fizemos, porque o Zé fez junto com a Elba, né? Uhum. Show dos dois juntos, né? Então nós fizemos ainda uns 3 ou 4 shows na rebarba do sucesso que foi o Rock in Rio. Nós fizemos uns 3 ou 4 shows ainda com o Zé e com a Elba. E depois eu segui com o Zé pela estrada e fizemos muito, mas era muito show nessa época, muito show. Tipo assim, 4 por semana, 5 às vezes. Isso até 2006, 2007, é isso? Até 2005. Até 2005, tá. 2005. Uhum. Então veio para Florianópolis. Não sei se você conhece o DVD do Zé, mas nós gravamos no Olímpia. Ah, sim. Esse DVD teve um problema aí de editora, teve uma briga aí. Esse DVD foi recolhido. Mas Entendi. quem tem
é uma relíquia, né? Porque Entendi. eu tenho uma cópia, infelizmente, mas conseguiram me mandar uma cópia. Eu tenho um DVD muito legal, cara. Que legal. YouTube tem várias, Eu acho que eu não conheço esse DVD, não. não, é muito legal. Vale a pena você ver. Eu vou Tem procurar. uma Deve ter alguma coisa no YouTube. Tem várias. Legal. Várias. O Zé Ramalho, ele é ainda, né? Habituê aqui em Floripa. A gente toca bastante aqui. Pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano ele toca na região aqui. Minas e Florianópolis, Santa Catarina, realmente o Zé é muito forte. Muito forte. Vou contar uma curiosidade. É impressionante que o Zé, ele leva público onde ele for, né? É verdade. Vou contar. Eu sou testemunha disso, porque eu toquei com ele 5 anos e nunca vi um show do Zé nem com quase meia casa, com quase a casa. Sempre cheio. É sempre 20 do lado de fora. Que maravilha. Gente esperando. Tem uma curiosidade para contar, assim, a gente como banda, a gente abriu vários shows, né? Já abriu Roupa Nova, já abriu Ana Carolina, já abriu Lulu Santos, a gente abriu internacionais também, a gente abriu Deep Purple aqui em Floripa, abriu o Roger Hodgson do Supertramp, e secretamente a gente abriu um show do Zé Ramalho também. Na cidade de Lages, secretamente porque ele não podia saber que tinha uma banda de abertura. Fizeram um mandrake aí para que ele não soubesse que tinha uma banda de abertura. A gente abriu o show, tirou todo o equipamento do palco e quando ele chegou não tinha mais nada já. Todo mundo sabia, a produção, a banda, tal, menos ele. Bom demais. Essa história é boa, mas foi legal, cara, foi legal. Tem bons registros desse show aí com o nosso amigo, com a galera da Mucine, né? Nosso amigo Luiz Sinotti, que fez a mão pra gente fazer esse show lá em Lages. Foi bem legal. E o show do Zé é muito legal, né? O show dele é muito bom. Ele, muito repertório, né? Muito repertório. Muito. Só sucesso, né, cara? É impressionante. O Luciano, meu produtor, dizendo que não podia contar essa história. Tudo bem, depois a gente corta. Mas agora já foi, pô. Já faz muitos anos. Isso o produtor não deve mais estar nem falar. Não, acho que parece que não. Bom, não deve sei quando foi, mas acho que não. Eu não se lembro do ano, Anderson, disso? 2015, talvez? 12 ou 13. Não, acho que foi mais, 15. Eu acho que foi 14. 14 ou 15, isso. Mas foi muito legal, foi lá em Lages. Que é aqui na Serra, né? Eu legal. ainda tive que ir lá com o Zé Ramalho. Deve ter ido, sim. A gente fazia muito essa região aí. Que legal. E é isso aí. O Anderson tem mais alguma colocação? Mais alguns amigos aí dando alô, Anderson? Bom, eu vou passar um geral aqui, mandar um salve e talvez seja logo a minha última intervenção para que vocês possam aí conceder a palavra final ao Rick. Lógico. O tempo passa voando. Faltam poucos minutos aí. Estou muito feliz aqui pela tarde de hoje em companhia do Rick. A galera do Tributados Tocam Raul tá mandando um salve. Opa. O Neco. Legal. O Jean Cantor mandando um abraço pro Rick. Quem mais? Jean, A Márcia, Jean, que é motociclista também, está dizendo moto na veia. O Sérgio dizendo Easy Rider total. O Carlos Salles, músico, também está mandando um oi. O Paulo, Música Moreno. Cara, tem uma galera aqui. O Paulo Porto, né? O Matheus Barbosa, enfim. Todo mundo ligado aqui na conversa e tenho certeza que todo mundo adorando essas histórias e percebendo o quanto o Rick é um grande, além de um grande artista, é um grande ser humano aí. Olha só, você viu que é o Jean do Jean Giovanni que tá aí? É ele? É o Jean do Jean Giovanni, olha só que honra, cara. Que legal. Bacana. Gravei muito com ele, muito. E você, para falar um pouquinho, de repente já puxa esse link. Sim. E volta ao tópico das gravações, assim, que o Rick hoje é um artista que continua sendo requisitado, não só pelos roqueiros, mas também ele produz e colabora com outros artistas da nova geração, assim como colaborou com os sertanejos em vários momentos da sua carreira. Então fala quem que você está produzindo aí, quem são os artistas novos que estão te chamando para colaborações aí, Rick? Cara, no momento estou fazendo algumas coisas, uns trabalhos independentes, né? Marquinhos Diet, que é um cara de Paranavaí, que é muito talentoso, mas muito talentoso, né?
Fiz alguma coisa também agora no disco do André Prando também, não de produção, mas enfim, toquei no disco dele. Quem mais que eu estou fazendo aqui? Cara, tem alguns trabalhos aqui, sim, mas de pessoas independentes, assim, desconhecidas, né? Trabalhos desconhecidos que me mandam. Mas voltando lá no Jean Giovanni, que foi uma dupla que eu gravei com eles no auge do sucesso. E uma coisa que eu sempre disse, gravei muitos sucessos deles. Eu sempre considerei o Giovanni o melhor cantor de duplas sertanejas do Brasil. Porque o Giovanni, cara, ele canta numa região que ele parece um músico um cantor americano de country music. Ele canta na região grave, né? Então, cara, uma vez eu gravando com eles na Gravodisc, eu falei isso para ele. Falei, Giovanni, você é o melhor cantor sertanejo do Brasil, cara. Você tem um grave que nenhum artista da música sertaneja tem. Eu acho isso, assim, o máximo, cara. Muito legal. A turma do sertanejo gosta de explorar as regiões mais altas, né? E ele se destacou nisso aí, né? Disso tudo. Exato. Ele se destacou nisso. E é um grande, cara, um grande cantor. A dupla, para mim, o Jean Giovanni, para mim, são entre as melhores duplas das que eu mais gosto. E Christian Ralph também, cara. Christian Ralph, eu confesso que gosto muito de Christian Ralph. Mim, também são, olha, são os dois ali, para mim, são os dois que eu mais gosto. Gravei grandes coisas com Christian Ralph também. Que legal, cara, que legal. Eu tenho um grande amigo, parceiro, irmão, meu compadre, sou padrinho de casamento dele, que é o Juliano Floriani, e foi guitarrista do Jean Giovanni na estrada uma época também. Para quem eu mando um grande abraço, está morando em Curitiba agora. Ah, legal. Rick, a gente Minha tem... mulher é de Curitiba. Que legal. Rick, nós temos alguns minutos e eu queria aproveitar esses minutos finais aí para, em primeiro lugar, agradecer profundamente a tua boa vontade de bater esse papo com a gente. Já. Espero que a gente se encontre pessoalmente muito em breve, assim que possível. E de repente você em Floripa ou a gente aí, quem sabe a gente não faz um som junto e seria maravilhoso para nós também. E é isso, cara, a palavra é sua, considerações finais aí, temos alguns minutos, fica à vontade para dar o teu recado aí. Cara, em primeiro lugar agradecer aí vocês a oportunidade, né, de estar, enfim, falando um pouco sobre a minha história. E isso aí é uma coisa hoje super legal, você ter uma oportunidade assim, né? De contar um pouco sobre você. Enfim, espero que esse momento que a gente esteja passando seja realmente passageiro de verdade, né? Porque, cara, a gente estamos todos muito preocupados, né, com isso. Eu, principalmente, com a idade que eu tenho, 67 anos, com histórico de doença cardíaca, histórico de asma, de bronquite, enfim, eu não posso nem pensar em facilitar, né, com uma situação dessa. Enfim, as poucas vezes que eu preciso sair na rua, eu sempre estou protegido ao máximo, né, com álcool gel no bolso, com 2 máscaras, boto uma máscara, ainda boto um lenço por cima da máscara, enfim. E, cara, agradecer aí o carinho que todo mundo tem por mim, né, os fãs milhares aí que eu tenho pelo Brasil todo, que muitos estão sempre, esses são fiéis, né, são os fiéis escudeiros também, porque eles estão sempre nas minhas postagens, estão sempre curtindo, enfim, ao contrário de muitos artistas, às vezes, que o músico mais conhecido que não quer aparecer, né, porque, não sei se, no fundo, porque rola uma certa competição, de um não querer entrar no outro, não querer curtir,
ou fazer um comentário. Enfim, eu sinto um pouco isso, mas os fãs fiéis que eu tenho, que são muitos, porque as minhas postagens geralmente têm um alcance super legal, né? E estão sempre lá presentes. E essas pessoas, sim, eu devo toda a minha consideração, né? Porque eu acho que elas merecem e tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu acho que o fã, cara, nenhum artista é nada sem o fã. Ele não existe sem o fã. Ele não existe se não tiver quem não goste dele e compre sua música ou seu disco, ou baixa sua música na internet agora, ou, enfim, não acompanhe sua trajetória, né? Então, eu acho que isso aí, cara, o fã é o ar que o artista precisa respirar. É o fã em primeiro lugar, sempre. Tá? E é isso, cara. Acho que é isso. Ô, Rick, estou emocionado. Muito obrigado pelas palavras, os ensinamentos. Com essa, eu acho que não tem mais o que dizer, a não ser muito obrigado. E você nos deu mais uma vez uma aula aqui. A gente tem tido conversas muito interessantes aqui, a gente tem aprendido muito. Isso aqui não é o nosso ofício, entrevistar, conversar com as pessoas não é o nosso ofício, mas tentar levar um pouco de histórias é um pouco da nossa obrigação. Se não é no palco, é aqui de alguma forma. Rick, muito obrigado. Conta conosco sempre que você precisar. Se for a Floripa, se vier a Floripa, dá um alô. Tem café, tem cerveja, tem o que você quiser por aqui. Opa, legal. E sinta-se abraçado. Só para mostrar uma coisa que os fãs vão gostar de saber? De ver? Claro, vamos ver se o Instagram não vai nos derrubar, mas vamos lá. Tá tranquilo ainda, vamos lá. Primeira guitarra que eu gravei, 80% da obra do Raul. Oh, que legal. Que é essa Gretsch Viking. Essa Gretsch é maravilhosa. Que linda essa Gretsch. Essa é uma guitarra de 1966. 66. É. Só Coisa tem duas no Brasil, dela, desse modelo, a minha e a do Erasmo, que vieram na mesma época. Eu tinha 13 anos, meu avô trouxe essa guitarra para mim. Poxa. E a Rickenbacker de 12 cordas. Rickenbacker. Essas duas guitarras bem Beatles nessas guitarras, né? Essa daqui também eu gravei. Cowboy Fora da Lei foi gravado com essa guitarra. Que maravilha. Check-up foi gravado com essa guitarra. Tá? E essa guitarra é uma Rickenbacker de 1968. Ela era do Lulu Santos, até que um dia o Lulu botou ela a gente morava perto, ele botou ela na janela assim, me chamou, deu um assovio e falou assim: tô guardando essa guitarra para você, essa guitarra tem que ser sua. Nossa. Assim mesmo ele falou para mim. Aí que maravilha. Que bela história. Que bela história. Rick, um beijo grande para você. Muito obrigado, tá? Obrigado, a gente vai se falando. Grandes histórias. Semana que vem a gente volta no mesmo horário. Sempre com um grande convidado. Abre o microfone para dizer tchau para a galera aí, Anderson. Valeu. Tchau, gente. Saúde, força e união. Beijo. Valeu, Rick. Valeu, Anderson. Você também. Valeu, um beijo grande. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado.